Vamos aprender hoje a construir gráficos no Excel. Gráficos como aqueles que tínhamos aprendido a fazer à mão. E, portanto, a primeira coisa será abrir uma folha de Excel nova, vazia, e nesta folha, ou para esta folha, passar os valores das tabelas que estão na vossa página do bloco de notas. Eu tenho aqui já as tabelas passadas. A tabela 1, peso de um corpo de massa 5 kg nos planetas do Sistema Solar. Aqui os planetas e aqui o seu peso em newtons. Tabela 2, peso em função da massa. Isto falta-me escrever aqui na Terra, porque é no planeta Terra. E temos então aqui massa em quilogramas. Massa 1 kg corresponde no nosso planeta Terra a aproximadamente 10 newtons de peso, 2 kg 20 newtons de peso e assim sucessivamente. Para construir o gráfico, vamos ver o primeiro caso. Nós temos um gráfico em que temos valores do peso, cada valor atribuído a um planeta. Então, neste caso, vamos optar por fazer um gráfico de barras. Para isso, nós vamos aqui acima, eu tenho a versão em inglês, é charts, mas na vossa dirá gráficos, e depois tem aqui várias opções de gráficos. No nosso caso, vamos então optar por um gráfico de colunas. Então, eu vou selecionar aqui as duas colunas que eu quero que apareçam no gráfico, uma em cada eixo, e vou aqui à opção dos gráficos e seleciono, isto tenho que chegar para aqui para vocês verem, e seleciono aqui, por exemplo, esta configuração. E como veem, apareceu-me aqui, eu depois posso pegar nesta figura e colocá-la ali para ficar próxima da minha tabela, e apareceu-me aqui um gráfico. No entanto, relativamente a este gráfico, ainda há algumas alterações que eu posso fazer e aconselho a que façam. Por exemplo, o título deste gráfico é peso, mas não é este título que eu quero este título, tabela 1 não, mas quero a parte que diz peso de um corpo de massa de 5 kg nos planetas do Sistema Solar. Então, eu tenho duas opções, ou carrego ali e começo a escrever ali o meu título, ou também posso ir aqui ao Chart Layout, ou Layout do gráfico, e escolher aqui onde diz título do gráfico, eu escolho o título acima do gráfico e posso agora escrever então peso de um corpo de massa 5 kg nos planetas do Sistema Solar. E fica o meu título ali. Depois, se repararem, nós temos aqui este eixo vertical no qual eu sei que estão os valores do peso, mas aqui não me diz isso. A única coisa que me diz aqui é que estas colunas correspondem ao peso, mas eu prefiro, porque é mais correto, retirar aqui esta legenda, e posso selecioná-la e fazer delete, apagar, e colocar antes aqui no eixo vertical dizendo que ele corresponde ao peso. Para isso vou aqui ao título dos eixos, este é o eixo vertical, eu quero o título, quero que me apareça rodado, e então aqui eu agora escrevo peso e ponho Newton entre parênteses. E podia fazer o mesmo para o eixo horizontal. Posso escrever aqui planetas do Sistema Solar. E teria aqui o meu gráfico
que representa esta variação e que nos permite uma leitura muito mais fácil do que apenas olhar para a tabela. No segundo caso, na tabela 2, nós temos os valores do peso em função da massa na Terra, no planeta Terra. Ora, neste caso, ao contrário do anterior, nós temos valores quer para a massa, quer para o peso. E eu vejo que massa 1 kg corresponde a um peso de 10 newtons, 2 kg 20 newtons, 3 kg 30 newtons e assim sucessivamente. Ou seja, eu vejo que estes valores valores de massa correspondem a valores específicos de peso. Então, novamente, eu vou selecionar os valores que eu quero colocar no gráfico, mas desta vez eu quero colocar um gráfico sobre a forma como a massa varia ou como o peso varia em função da massa. E para eu ter dois eixos em que variam as grandezas, ambas as grandezas variam, aqui nos gráficos, em vez de escolher colunas ou linhas, etc., eu vou escolher este aqui, que na versão em português diz dispersão. É este que vocês devem escolher, não é o que diz linhas, é o que diz dispersão. E vamos selecionar este que tem linhas a unir os pontos. Podia escolher qualquer um, mas este tem os pontos e tem as linhas a unir os pontos. E, portanto, ao carregar lá, automaticamente eu fico com o gráfico. Novamente aqui, eu percebo que este gráfico tem algumas características que não me agradam, nomeadamente o peso. Então vamos ao layout do gráfico, título do gráfico, e eu quero o título acima, ele está aqui, e então, uma vez que ele já cá está, mas não é o que eu quero, eu posso apagar e escrevo agora peso em função da massa na Terra. Novamente aqui eu vejo que ele me dá aqui uma legenda que me diz que aquilo é o peso, mas esta legenda não me agrada, porque o que eu tenho aqui, cada um destes pontos me dá o peso, sim senhor, mas dá-me a correspondência ou a correspondente massa. Então eu vou retirar daqui a legenda e vamos colocar o título em cada um dos eixos. Ora, se vocês repararem, nós temos aqui no eixo vertical os valores variam entre 0 e 250, ou seja, serão os valores do peso. Então vamos aqui ao eixo vertical. Não quero assim, quero rodado. E neste eixo vertical eu posso escrever peso, entre parênteses, Newton, porque é a unidade em que ele se exprime. Ficou aqui um i a mais. E depois vou ao eixo horizontal, escolho abaixo do eixo e coloco aqui massa, entre parênteses, quilogramas, uma vez que é a unidade em que nós exprimimos massa. Há muitas outras características que vocês podem aqui alterar. Por exemplo, eu posso aqui, nas linhas de grelha, eu posso aqui dizer, eu tenho as linhas horizontais de grelha, mas também me dá jeito de ter linhas verticais. Então eu venho aqui às verticais e escolho e vai aparecer, vão aparecer aqui as linhas verticais. Também podia mudar aqui, em cada eixo, mudar o tipo de letra, pôr os valores maiores. Se repararem, eu posso selecionar aqui em cima uma série de coisas que me permitem precisamente modificar as características dos gráficos. Neste caso,
Esta é a forma básica do gráfico que eu queria que vocês fizessem. Mais uma vez, este também podem deslocá-lo de forma a que ele fique junto, mais junto da vossa tabela, para podermos identificar cada tabela com o respectivo gráfico. No fim, é fazer guardar o documento, save, com o nome gráficos, peso e massa. Está lento. E então vou pôr gráficos, peso e massa e guardar.